querido estudante! Tudo bem com você? Sou a professora Arícia Gisele e o meu sinal na comunidade surda é esse. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre unidades político-administrativas do Brasil. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Querido aluno, em nossa última aula, vimos algumas divisões geográficas realizadas no território brasileiro. Relembre-as comigo. Em nosso território, existem 3 esferas de governo: a federal, a estadual e a municipal. Para que essas 3 esferas fossem estabelecidas da melhor forma, houve aquilo que chamamos de divisão política. O Brasil precisou ser dividido em estados e, assim, a esfera de governo estadual poderia atuar. Essa divisão aconteceu para que todos os lugares do país fossem atendidos de acordo com as suas necessidades mais específicas. Atualmente, são 26 estados brasileiros e um Distrito Federal. No Distrito Federal está localizada a capital do nosso país, Brasília. Dentro de cada estado que existe no nosso país, há diversos municípios, que também são chamados de cidades. Além dessa divisão política, divisão do país em estados e municípios, temos também as divisões regionais. Você já ouviu falar? A mais famosa delas é a das 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Em 1967, outro tipo de divisão foi proposto, dessa vez pelo geógrafo Pedro Pinchas. Essa divisão não significa que as demais não serão consideradas. Pelo contrário, é mais uma divisão que contribui na forma de entender o território brasileiro. A divisão elaborada por Pedro Pinchas é chamada de regiões geoeconômicas, e elas dividem o Brasil em 3: a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Para realizar essa divisão, Pedro Pinchas considerou os aspectos naturais, históricos, humanos, sociais e econômicos. E hoje vamos falar de forma mais específica. Vamos focar no estado do Amazonas. Como seus municípios estão distribuídos, suas divisões e fronteiras e um pouco de sua zona rural e urbana. Você sabia que o estado do Amazonas é o maior estado do Brasil? É isso mesmo, ele é maior que as regiões Sul e Sudeste, e justamente por ser tão grande que ele possuirá muitos municípios. Observe o mapa do Amazonas. Ele tem 62 municípios. É muita cidade. Sua capital é a cidade de Manaus, e as cidades de Parintins, Itacoatiara, Manacapuru e Coari são alguns dos principais municípios do estado, seja pela sua importância na economia, cultura ou até mesmo pelo número de habitantes. Parintins, por exemplo, é o município do Amazonas em que se realiza o Festival Folclórico de Parintins, com os famosos bois Garantido e Caprichoso. E a cidade de Coari se destaca com o campo de petróleo e gás natural brasileiro, sendo a maior reserva terrestre de petróleo e gás natural do Brasil, de acordo com a Petrobras. Como vimos na aula anterior, o estado do Amazonas fica localizado na região norte do Brasil, e seu território tem limites estaduais, que chamamos de estados limítrofes, ou seja, os limites da área do estado com outros estados, e possui também limites internacionais, que chamamos de fronteiras internacionais, ou seja, os limites da área do estado com outros países. Observando o mapa do Amazonas, você consegue identificar quais são os estados limítrofes dele? Acertou quem disse os estados de Roraima, Pará, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Eles fazem limites com o nosso estado. Tendo como base os pontos cardeais e os pontos colaterais e o estado do Amazonas como ponto de referência, podemos afirmar que o estado que faz limite ao norte é o estado de Roraima. O estado que faz limite ao leste é o estado do Pará. O estado que faz limite ao sudeste é o estado do Mato Grosso. O estado que faz limite ao sudoeste
é o estado do Acre, e o estado que faz limite ao sul é o estado de Rondônia. E quantas fronteiras internacionais? Você consegue identificar? Acertou quem falou que o nosso estado faz fronteira com a Venezuela, a Colômbia e o Peru. Tendo como base os pontos cardeais e os pontos colaterais e o estado do Amazonas como ponto de referência, podemos afirmar que o país que faz fronteira com o nosso estado ao norte é a Venezuela, pelo noroeste é a Colômbia e pelo oeste é o Peru. Agora, olha que interessante! Nosso estado é o que mais possui fronteiras internacionais, e isso trouxe o que os geógrafos chamam de tríplice fronteira. Tríplice é uma palavra associada ao número 3, portanto, tríplice fronteira envolve 3 países. Porém, esses 3 países precisam se encontrar em um ponto específico do território. Assim, uma tríplice fronteira é o ponto onde se encontram os limites territoriais e políticos de 3 países. O estado do Amazonas possui uma tríplice fronteira, porque ele faz parte do Brasil, país número 1, e possui uma cidade chamada Tabatinga, que faz fronteira com a Colômbia, país número 2, e o Peru, país número 3. Existem outras tríplices fronteiras no Brasil e no mundo, mas as suas características sempre serão as mesmas, um território que tem limites de 3 países. O Amazonas é um estado que, como já vimos, pertence à região norte. Mas você já ouviu falar das regiões geográficas imediatas e intermediárias dentro do nosso estado? É diferente da divisão política, geoeconômica e natural que vimos nas últimas aulas. É uma divisão feita dentro do nosso estado, em regiões que levam em conta a rede urbana e o centro urbano como referência. Essa divisão foi criada em 2017 pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e é usada para ações de planejamento e gestão de políticas públicas e também para divulgação de estatísticas e estudos do próprio IBGE. É importante deixar claro, essas regiões imediatas e intermediárias estão presentes em todos os estados do Brasil. No caso do Amazonas, há 11 regiões geográficas imediatas que, por sua vez, estão agrupadas em 4 regiões geográficas intermediárias. Vamos conhecê-las. As 4 regiões geográficas intermediárias do nosso estado são Manaus, Tefé, Lábrea e Parintins. Dentro de cada uma dessas regiões intermediárias, temos regiões imediatas. Dentro da região intermediária de Manaus, temos as regiões imediatas de Manaus, São Gabriel da Cachoeira, Coari e Manacapuru. Dentro da região intermediária de Tefé, temos as regiões imediatas de Tefé, Tabatinga e Eirunepé. Dentro da região intermediária de Lábrea, temos as regiões imediatas de Lábrea e Manacapuru. Dentro da região intermediária de Parintins, temos as regiões imediatas de Parintins e Itacoatiara. Lembrando que o Amazonas possui 62 municípios. Assim, dentro das regiões imediatas, teremos alguns municípios sobre os quais eu não falei, mas que estão presentes em cada uma delas. Não se preocupe se você achou essas regiões muito complicadas de se entender. Ao longo da sua vida escolar, você terá maior contato com esse conteúdo e se familiarizará com ele. Você lembra que já falamos sobre as zonas rurais e urbanas do município de Manaus? Pois é. E se pararmos agora para pensar nas zonas rurais e urbanas do estado do Amazonas inteirinho? Interessante, não? Bom, os 62 municípios do Amazonas são prioritariamente rurais. É isso mesmo. São 55 municípios considerados áreas rurais do estado. Outros 5 municípios são considerados semi-rurais, o que significa que eles possuem alguns aspectos urbanos, e apenas 2 municípios do Amazonas são considerados zonas urbanas, que são Manaus e Parintins. Essa classificação leva em conta o desenvolvimento econômico das cidades e o número de habitantes de cada uma.
Além disso, é necessário lembrar que estamos bem no meio de uma das florestas mais importantes do mundo, a Floresta Amazônica. E é justamente por isso que os municípios serão, em sua maioria, rural, com aspectos de área de campo. Querido aluno, agora que você aprendeu sobre unidades político-administrativas do Brasil, vamos testar nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade número 1. Circule as respostas corretas. Letra A. Quais os estados limítrofes ao Amazonas? Os estados de Roraima, Pará, Mato Grosso, Rondônia e Acre, ou os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Letra B. Qual desses países faz parte da fronteira internacional do estado do Amazonas? Chile ou Venezuela? Letra C. Por qual motivo a cidade de Parintins se destaca? Devido ao Festival Folclórico de Parintins ou devido ao campo de petróleo? Você tem 1 minuto para responder. Vamos para o nosso gabarito. Na letra A, a resposta é os estados de Roraima, Pará, Mato Grosso, Rondônia e Acre, pois, como vimos na aula de hoje, são esses estados que estão próximos dos limites territoriais do Amazonas. Na letra B, a resposta é Venezuela, pois, como vimos, o nosso estado faz fronteira com a Venezuela, Colômbia e Peru. Na letra C, a resposta é devido ao Festival Folclórico de Parintins. Aprendemos que o município que se destaca pelo campo de petróleo é, na verdade, o município de Coari, e que Parintins se destaca pelo seu lindo festival que envolve os bois Garantido e Caprichoso. Vamos para a nossa atividade de número 2. Observe o mapa abaixo e responda qual país faz fronteira com o Amazonas de acordo com os pontos indicados. Letra A, Norte, letra B, Noroeste e letra C, Oeste. Você tem 1 minuto para responder. Vamos para o nosso gabarito. A resposta da letra A é Venezuela, da letra B é Colômbia e da letra C é Peru. Ao longo da aula de hoje, vimos que o Amazonas possui fronteiras internacionais com esses 3 países, além, claro, da famosa Tríplice Fronteira. Vamos para a nossa atividade de número 3. Responda as questões a seguir. Letra A.
Qual tríplice fronteira que se encontra no estado do Amazonas? Letra B. Como se chamam as 4 regiões geográficas intermediárias do Amazonas? Letra C. Qual a capital do estado do Amazonas? Ela é classificada como urbana ou rural? Você tem 1 minuto para responder. Vamos para o nosso gabarito. Na letra A, a resposta é: o estado do Amazonas possui uma tríplice fronteira que faz parte do Brasil, país número 1, e possui uma cidade chamada Tabatinga, que faz fronteira com a Colômbia, país número 2, e o Peru, país número 3. Na letra B, a resposta é Manaus, Tefé, Lábrea e Parintins. E na letra C, a resposta é Manaus. Ela é classificada como zona urbana. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Querido aluno, hoje aprendemos mais sobre o estado do Amazonas, suas fronteiras estaduais e internacionais, sua tríplice fronteira, zonas rurais e urbanas e ainda sobre as regiões geográficas. Relembramos também alguns assuntos de aulas anteriores. Foi uma aula muito legal, não foi? O que você mais gostou de aprender hoje? Confesso para você que a minha parte preferida foi falar sobre a tríplice fronteira. Saber que o município de Tabatinga, que se localiza em nosso estado, está envolvido com a fronteira de mais 2 países, fora o Brasil, é muito interessante. Vimos que o estado do Amazonas é o maior estado do país. Ele é maior que as regiões sul e sudeste, e justamente por ser tão grande, ele possui muitos municípios. São 62. Sua capital é a cidade de Manaus e as cidades de Parintins, Itacoatiara, Manacapuru e Coari são alguns dos principais municípios do estado, seja pela sua importância na economia, cultura ou até mesmo pelo número de habitantes. Aprendemos que os estados de Roraima, Pará, Mato Grosso, Rondônia e Acre fazem limites com o nosso estado. E quanto às fronteiras internacionais, o nosso estado faz fronteira com a Venezuela, Colômbia e Peru. Também aprendemos que o nosso estado é o que mais possui fronteiras internacionais, e isso trouxe o que os geógrafos chamam de tríplice fronteira. Tríplice é uma palavra associada ao número 3. Portanto, tríplice fronteira envolve 3 países. Porém, esses 3 países precisam se encontrar em um ponto específico do território. Assim, uma tríplice fronteira é o ponto onde se encontram os limites territoriais e políticos de 3 países. O estado do Amazonas possui uma tríplice fronteira porque ele faz parte do Brasil, país número 1, e possui uma cidade chamada Tabatinga, que faz fronteira com a Colômbia, país número 2, e o Peru, país número 3. Existem outras tríplices fronteiras no Brasil e no mundo, mas as suas características sempre serão as mesmas, um território que tem limites de 3 países. O Amazonas é um estado que, como já vimos, pertence à região norte, mas hoje aprendemos sobre as suas regiões geográficas imediatas e intermediárias. Ela é diferente da divisão política, geoeconômica e natural que vimos nas últimas aulas. É uma divisão feita dentro do nosso estado, em regiões que levam em conta a rede urbana e o centro urbano como referência. Essa divisão foi criada em 2017 pelo IBGE,
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e é usada para ações de planejamento e gestão de políticas públicas e também para a divulgação de estatísticas e estudos do próprio IBGE. O Amazonas possui ao todo 4 regiões intermediárias e 11 imediatas. Recordamos também que já falamos sobre as zonas rurais e urbanas do município de Manaus, mas focamos nas zonas rurais e urbanas do estado do Amazonas. Os 62 municípios do Amazonas são prioritariamente rurais. É isso mesmo, são 55 municípios considerados áreas rurais do estado. Outros 5 municípios são considerados semi-rurais, o que significa que eles possuem alguns aspectos urbanos, e apenas 2 municípios do Amazonas são considerados zonas urbanas, que são Manaus e Parintins. Essa classificação leva em conta o desenvolvimento econômico das cidades e o número de habitantes de cada uma. Além disso, é necessário lembrar que estamos bem no meio de uma das florestas mais importantes do mundo, a Floresta Amazônica. E é justamente por isso que os municípios serão em sua maioria rural, com aspectos de área de campo. Eu espero que você tenha curtido a aula de hoje, porque eu adorei te ensinar sobre as unidades político-administrativas do Brasil. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!